Fala pessoal, boa noite. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio aí? Opa, boa noite. Boa Tranquilo. noite. Tranquilo, Eduardo? Aham. Show de bola. Qualquer frase desafunda que me faça sentir alegria de estar vivo. Pronto? Galera, o assunto da nossa aula hoje vai ser sobre o número NSPT, tá? Na aula anterior, a gente falou o seguinte, que quando eu trabalho com uma fundação, que é tudo aquilo que está embaixo do solo, é tudo onde eu vou construir a minha casa, eu tenho que ter um tratamento especial para poder conhecer como aquele solo funciona. Eu preciso saber qual que é a resistência daquele solo, eu preciso determinar se aquele solo se trata de uma argila, se trata de um silt ou se trata de uma areia, argiloso, arenoso. Com essas informações, identificando aonde está o nível d'água, e esse nível d'água é chamado de lençol freático, eu tenho o meu primeiro passo para conhecimento do solo, tá? A gente também falou na aula anterior que esse conhecimento do solo, ele é feito a partir de um ensaio chamado NSPT, que nada mais é do que um tripé, tá? Eu mostrei a foto para vocês, vou postar um outro vídeo. E nesse tripé eu tenho tipo um bate-estaca, eu tenho um martelo com 65 quilos, que ele bate no solo e vai tirando uma amostra desse solo, tá bom? Pessoal, maravilha. Agora vamos avançar um grau, vamos treinar um pouco o que é esse número NSPT e posterior a isso, eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre dimensionamento de sapatas, tá bom? Então, o primeiro passo aqui, eu vou compartilhar essa tela com vocês aqui, ó, da nossa lista de exercícios. Vou pedir para que todo mundo tenha essa lista aqui em mãos, tá? Aí, ó. E vamos lá. Pessoal, esse primeiro exercício, ele pede para você observar o relatório do NSPT. O que eu disse que esse relatório traz como informação para vocês? Ele traz o tipo do solo, ele traz qual que é o solo metro após metro. Olha aqui ó, comigo ó, que eu tenho qual é o solo em 1,40 m. Deixa eu colocar aqui sem preenchimento e jogar uma cor aqui para vocês. Eu tenho qual é o tipo do solo aqui? Em 1,40 m. Eu sei que 1,40 m trata-se de um solo arenoso. Aí ele vem mostrando para a gente aqui todo o solo. Eu tenho esse símbolo que eu vou apresentar aqui para vocês agora, ó, que no ensaio, na leitura do relatório, ele indica qual foi o nível d'água. O nível d'água é água subterrânea. Água subterrânea nada mais é do que lençol freático. E aqui o último valor, ele indica qual que foi a camada de solo. Ó. Então eu cavei 12 metros desse solo e esse valor aqui na frente é o nosso resultado. Então, legal. Então a gente já sabe aqui, e eu vou postar essa lista para vocês, que, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou postar tudo. O ensaio NSPT fornece, olha que legal, o tipo do solo, se o solo é argiloso, se o solo é siltoso ou arenoso. Além de fornecer esse tipo do solo, fornece também a posição do lençol freático. Quem não lembra o que é lençol freático, é uma água no subterrâneo. E fornece para a gente também o número de golpes, tá? Que é o número do golpe NSPT. Então, vamos colocar aqui número de golpes. Lembrando, só fazendo uma recordação rápida com vocês, como que é feito o ensaio? Olha lá comigo aqui. Eu cavo o primeiro metro e jogo tudo fora.
Porque o primeiro metro do solo do nosso terreno, ele é um material orgânico, ele não tem valor de resistência. Legal. Próximo passo. Eu vou e cavo 15 centímetros, retiro a amostra. Mais 15 centímetros, retiro a amostra. Mais 15 centímetros, retiro amostras. Então, eu faço 3 camadas de 15 centímetros, que dá igual a 45 centímetros. Como esse ensaio é feito metro após metro, os outros 55 centímetros eu retiro e jogo fora. É chamado de avanço, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro 15 centímetros. Aí, se você olhar, ele apareceu aqui como resultado 5/17, ó. É isso que eu quero que vocês interpretem aqui, ó. Olha lá. O primeiro, uns 15 centímetros, 5/17. O que significa esse 5/17, pessoal? Ó, vamos colocar aqui. 5/17 significa que eu dei 5 golpes e ele afundou 17 centímetros. Deixa eu ver o chat aqui. Boa noite. Agora aqui, ó. O segundo, se vocês observarem aqui, segundo, 15 centímetros, que vai dar os 30 centímetros. 30 centímetros. Olha aqui comigo de novo, ó. Ele deu 8/14. E eu já vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão ligados, ó. 8/14. O que significa isso? Eu dei 8 golpes e afundou 14 centímetros no solo. Pronto, essa é a segunda informação. Então, eu tenho agora os 45 centímetros, que é a última camada nossa de solo. 45 centímetros, vamos colocar ela aqui. E os 45 centímetros, olha aqui em cima de novo, ó, eu vou pegar de vermelho para vocês, ó, o número 10/15. O que significa esse 10/15? O 10/15 significa que eu dei 10 golpes e a bagaceira abaixou 15 centímetros. Pronto, pessoal, essa informação eu tenho. E agora eu queria que alguém falasse para mim, qual é o valor do número NSPT na altura de 12 metros com essas informações do relatório? Quem sabe me falar? Qual é o índice de resistência do solo? É a soma do segundo e do terceiro. Perfeito, parabéns, muito bom. É a soma do segundo mais o terceiro. E se eu somar o segundo com o terceiro, eu vou ter, olha aqui comigo, ó, 8 do segundo, onde eu estou passando o mouse, mais 10 do terceiro, eu tenho um total de 18. Então, o NSPT é igual a 18. Pronto. Agora, pessoal, é o seguinte. Para que serve esse nosso número NSPT? Tá? Qual que é o objetivo dele? Para que eu uso esse número? O que ele me fornece como resultado? Eu tenho duas formas, tá? Quando se trata... Então, vamos lá. Se tiver corrida aqui, vocês vão me falando. Vou colocar aqui, ó, uma observação importante. Para que serve o número NSPT? Tá aqui. Ó, o número NSPT, ele me fornece quando se tratar, ó, quando se tratar de areia, vamos escrever aqui, ó, areia ou silt arenoso, ele fornece o grau de compactação, tá? Então vamos entender o que é isso aqui, ó. O que é compactação? Pega um balde na sua casa, ó, pega um balde na sua casa, enche o balde de areia e começa a socar a vassoura em cima. Esse ato de socar a vassoura na areia, você está compactando o solo. Isso é uma característica muito bacana para materiais mais arenosos. Materiais arenosos são mais compactados. E aí, com aquele número NSPT, eu consegui determinar a compactação do solo, que eu vou saber. Como? Se o meu NSPT for menor do que 4, até 4,
significa que o solo, ele é um solo fofo. Se for o NSPT, for um valor de 4 até 8, de 4 até 8 não, de 5 até 8, eu digo que ele está pouco compacto. Se o meu NSPT, agora eu vou mudar, for de 9 até 19, eu digo que ele está medianamente compacto. Se esse meu solo tiver um valor aqui de 19 até 40, aquele resultado que você encontrou aqui, se for até 40, eu digo que ele está compacto. E esse outro, muito compacto. Maior do que 40. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, ó. E eu pus até uma tabelinha aqui embaixo, ó, para vocês poderem observar, tá? Então, aqui ele está compacto e aqui ele está muito compacto. Muito compacto. Então, presta atenção, rapaziada, ó. Liga-se aqui agora comigo, vem com o pai. Esse solo aqui, nessa camada de 12 metros, olha que tipo de solo que ele é. Olha que tipo de solo que se trata nessa camada. Ele se trata de um solo, ó, silt arenoso, tá? Tudo que for silt com a palavra arenoso ou arenoso, eu tenho que olhar nessa tabela. E como o resultado dele aqui deu 18, ó, o meu NSPT deu 18, então eu sei que esse solo é um solo mediamente compacto. Pronto, ó. Pois o meu NSPT deu igual a 18. Pronto. Esse número está entre 9 e 19. Mas não acaba por aí não, rapaziada. Isso aqui é quando se trata, ó, vou passar esse resumo para vocês, de uma areia ou um silt arenoso. É quando se trata desse tipo de material aqui, ó. Só que se eu tenho agora um outro tipo de material, ó, quando se tratar de uma argila ou silt argiloso, quando aquele relatório que veio lá do laboratório foi esse tipo de material, aí a gente tem que consultar uma outra tabela, eu tenho uma outra classificação, que aí ele vai ser muito mole, que é no caso menor do que 2 aqui, ó, de 3 a 5. Então eu tenho aqui, ó, quando o meu NSPT for menor do que 2 e eu estiver tratando de um solo argiloso, eu posso dizer que a argila é muito mole. Quando o meu NSPT tiver entre 3 e 5, aí vocês vão olhar lá naquela tabela que eu estou mostrando para vocês e vocês vão perceber aqui, ó, que ele se trata de um solo mole. Menor do que 2 é muito mole, de 3 a 5 é mole, tá? Então aqui é muito mole. E aqui é mole. Aí agora eu tenho NSPT de 6 até 10. Se for uma argila, a mesma coisa. Olha lá, ó. Ele é médio, depois ele é rígido e depois ele é duro. Então, de 6 a 10 é médio. O NSPT de 10 até 19 a gente chama de rija, que é rígido. E maior do que 19, ele é muito duro. Duro. Então, moçada, só resumindo para vocês. Espera aí que eu acho que eu comi uma página aqui, né? Duro. Só resumindo isso aqui para vocês, isso daqui, ó, quando se tratar de uma argila, eu tenho a compacidade dele. Isso aqui é chamado de compacidade do solo, tá? Ó, eu sei que é muita teoria. Isso é chamado de compacidade do solo. E quando eu tenho um silt arenoso, eu tenho o que eu chamo de grau de compactação do solo, tá? Essas duas palavras que eu quero que fique bem claro para vocês. Moçada, então, ó, essa questão número 1, eu tentei abordar o máximo de conteúdo para vocês a respeito dessa parte. Vou parar um minuto, quero saber de vocês. Ficou claro para que serve o primeiro passo do NSPT?
Dá um joinha aí pro pai aqui. Ô, Juninho, como é que é o nome do negócio aí mesmo? Um é grau de compactação e o outro? Compacidade, Beleza. tá? Compactação, compactar, bater para deixar a areia bem dura. E compacidade é porque a argila, o Eduardo, ela já é mais mole. Você concorda comigo? Ela é diferente da areia, ela já vira uma lama. Então vamos lá. Vamos avançar um grauzinho aqui. Nossa, o Luan pediu um material aqui, ó. Depois eu envio para ele esse aqui também, resolvido já. Avançando um grau aqui. Ô, Juninho, só deixa no da argila lá rapidinho para eu tirar um print. Aqui, beleza. Aí, obrigado. Falou. Mas eu vou postar também, viu, pessoal, esse arquivo resolvido para vocês, pode ficar tranquilo. Ó, questão número 2 aqui. Vou até jogar ela para cá, para baixo, para a gente ter espaço. E, ó, eu quero falar uma coisa para vocês importante. Eu não tô trabalhando só a parte do solo. Eu tô costurando toda a parte da engenharia. Então, todo assunto que entrar, eu vou tentar conceituar para vocês, para não ficar teoria. Aula de teoria é uma aula muito chata. Então, quando tiver um assunto, eu vou tentando mesclar para ver se vocês estão entendendo. Então, aqui eu vou falar do NSPT, mas eu vou abordar um pouco sobre estradas, tá? Para vocês terem uma noção já do que eu vou estar passando aqui. Então, vamos lá, bora lá. Quando eu falo em pavimentação, eu estou falando o que é pavimentação. Pavimentação é o asfalto colocado na rodovia, tá? É isso que é pavimentação. Asfalto colocado na rodovia. Isso é pavimentação. É o que está acontecendo aí, ó. Se você vê buraco, você está andando na rua, tem buraco na rua, é porque alguém não pavimentou. E ele fala o seguinte: os estudos do solo devem abranger 3 etapas. Quais são essas etapas, né? Deixa eu ajeitar isso aqui que tá estranho aqui. Cadê exibir régua? Aqui, ó. 3 etapas. Mas por que não quer essa porcaria aqui? Aí. Ó, quais são essas 3 etapas? A primeira é o levantamento de material do subleito. Então vamos bater um papo aqui. A nossa aula não é aprender NSPT, a nossa aula é entender o que é a matéria da engenharia civil. Pessoal, alguém da sala saberia me falar o que é levantamento do material NSPT? Eu vou dar uma aula de estradas para vocês agora. Levantamento do material do subleito. Quem sabe aqui o que é um subleito, rapaziada? Subleito. Vamos pensar agora numa rodovia, tá? Rodovia, estrada, carro, ó. Buraco, pneu caindo. Subleito. Alguém arrisca aí no chat? Seria um terreno para receber essa pavimentação? Oh, perfeito. É o terreno virgem, é o terreno novinho, pronto para receber a pavimentação. Parabéns. Então, o que é um subleito? É o meu terreno natural, né? Então, se eu for fazer uma estrada aqui agora, eu tenho o meu terreno natural e eu vou fazer o levantamento desse material. Levantamento do material. Só que é o seguinte, pessoal. Eu não posso chegar lá, e parece ser muito óbvio mesmo, eu não posso chegar num terreno natural com terra e falar assim para a galera, mete asfalto e manda o caminhão passar. Se eu fizer isso, o primeiro carro que passar, encontrar lá uma areia, coisa, o que vai fazer? Vai afundar. O carro vai afundar. Por isso que quando eu faço um projeto de estradas, eu, como engenheiro civil, eu preciso projetar algumas camadas que eu vou colocar em cima daquele meu terreno, para quando o meu carro passar, ele ter sustentação e não afundar o solo. Então sejam muito bem-vindos agora a conhecer a camada do solo. A gente vai entender quais são as camadas de pavimentação. Então eu vou pegar uma figura aqui na internet para vocês, esperem só um minutinho, que eu vou buscar aqui, vou colocar lá para vocês, e vou falar um pouquinho sobre essas camadas de pavimentação. Camadas de pavimentação. São lindas, 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 lindas.
Vou colocar todas aqui para vocês. Eita, não quero essa. As camadas. Deixa eu ver se essa aqui tá legal. Camadas de pavimentação, subleito, base. Deixa eu ver se eu acho uma figura boa. Aqui, achei. Deixa eu ver se essa figura vai ficar legal copiar ela. Não, ficou muito ruim a resolução. Aqui, essa vai ficar boa. Essa aqui eu gostei. Já vou pegar ela agora aqui para vocês. Já vou lá para a gente poder falar sobre essas camadinhas de pavimentação aqui, ó. Selecionado. Pronto. Vamos lá para o nosso resumão aqui. Cadê? Cadê o resumão do papai? Aí, achei. Então, como não pode ficar o terreno natural, eu coloco algumas camadas, ó. Eu coloco algumas camadas. Então, vamos conhecer essas camadas aqui agora, ó. É isso aqui as camadas que a gente coloca. Então, aqui embaixo, ó, onde eu estou passando o mouse para vocês, deixa eu pegar uma risquinha aqui, ó, uma seta. Aqui embaixo, onde eu vou jogar para vocês, ó. Bem aqui embaixo, ó, eu tenho o subleito, que é o terreno natural. Só que repara comigo que até o meu carrinho poder passear aqui livre na estrada, para você poder descer para a praia e tomar seu sol, ele vem passando por um monte de camadas, ó, tá? Essas são as camadas. Então, que camadas são essas? A primeira camada que eu tenho aqui, ó, é uma camada chamada regularização do subleito, tá? Então, eu vou lá e coloco um tipo de material, ó, primeira camada, regularização do subleito, tá? O que é uma regularização do subleito? Se meu subleito é feito, por exemplo, de uma argila, eu vou e coloco um material um pouquinho melhor do que a argila em cima dele. Aí eu tenho uma segunda camada em cima dessa, vocês podem observar aqui comigo, ó, essa daqui, tá? Ó, eu tenho aqui a regularização do subleito. Eu tenho uma outra camada aqui que ela é chamada de subbase, tá? Vamos já falar sobre ela. Então, é uma subbase. Tem uma terceira camada que é chamada de base. E depois da base vem a quarta e última camada que é chamada o revestimento. Tá? Tá aqui. Então, para vocês entenderem, a lógica funciona mais ou menos assim, ó, para vocês poderem ter assunto já para conversar com o engenheiro. Vocês vão falar assim, ó, eu aprendi já na aula de engenharia que em cima do terreno natural eu coloco uma regularização do meu subleito. Eu utilizo um material um pouco melhor, que o terreno natural. Na subbase e na base, eu vou utilizando materiais mais fortes. Então, significa que eu vou lá na minha jazida e pego, por exemplo, aqui na minha subbase, eu posso pegar aqui uma brita graduada, tá? Posso estar pegando uma brita graduada, posso estar pegando uma macadame hidráulica. Ah, professor, mas o que é isso? São materiais mais nobres, são materiais que têm resistência melhores, são pedras, são britas, que elas são mais resistentes do que o próprio solo natural, tá? Então, eu vou utilizando esses materiais, aí tem uma diversidade desses materiais, eu não vou falar para a aula não ficar chata. E aí, por último, eu faço o meu revestimento. O que é o meu revestimento? É feito à base de asfalto, tá? É o CBUQ, tá? Ou a emulsão asfáltica. Tá? CBUQ é concreto betuminoso usinado a quente. Nada mais é do que um concreto quente. O concreto não. Nada mais é do que um asfalto quente. E a emulsão asfáltica também é um asfalto feito do petróleo, mas ela é fria, tá? São esses materiais aqui. Moçada, muito bem. Então, nesse pedacinho da aula,
Eu entrei com um assunto, comentei com vocês sobre o funcionamento das camadas de uma rodovia e estou falando para vocês que vocês vão ter uma disciplina especial que vai ensinar para vocês quanto cada uma dessas camadas aqui tem que ter de espessura. Isso é o papel do engenheiro civil, dimensionar a altura de cada uma dessas camadas, tá bom? Beleza. Aí o que o exercício fala aqui para nós? Ele diz o seguinte, ó, ele manda aqui um relatório, ele traz aqui um relatório, e ele pergunta, olhando nesse relatório aqui, qual a profundidade do nível de água, olha que pergunta fácil, e qual camada possui um NSPT maior do que 20 golpes, tá? Qual a profundidade do nível da água e qual camada possui um NSPT maior do que 20 golpes. Professor, mas você é retardado, você está falando do NSPT e de repente você abordou um assunto sobre estradas. É que esse ensaio de NSPT, pessoal, ele é feito, é um dos primeiros ensaios quando você faz a pavimentação de uma rodovia, tá? Então ele conta um textinho que a gente já abordou um pouco da teoria aqui. Então agora é com vocês aqui, ó. Queria a ajuda de vocês. Primeiro, olha nesse ensaio aqui e fala aqui pra gente qual a altura do nível de água. Você está com esse relatório lá na obra tomando sol na cabeça. Qual que é a altura do nível d'água? Oxe, mas não é possível que não tem ninguém aí? Ô, galera, olha aí na casinha de vocês. Deixa eu ver o chat aqui. O Lucas falou 6. E o resto do pessoal? Galera, vocês vão voltar dia 1º. Vai ter prova na segunda semana. 6. Entre 5 e 6. Perfeito, Thales. 5 e 6. É isso mesmo, pessoal. É um valor entre 5 e 6. Esse aqui é a altura do nosso nível d'água. Então, eu vou colocar ela como 5,5. Tá? Ô, Juninho, Oi. mas por que que dessa vez ele não colocou o símbolozinho? O que que significa esse NA aí? Nível de água. Ah, Tá? É o seguinte, Eduardo. Esses relatórios, cada empresa tem uma. Cada empresa elabora o relatório do jeito que é. Então, tem gente que põe o símbolo da água, tem gente que põe NA. Tem gente que não coloca nada. Lá embaixo ela escreve nível d'água é tanto. Mas a ideia principal, você tem que ter noção. Mas ele vai mudar de empresa para empresa. entendi. Mas, ô Entendeu? Juninho, Oi? mas a gente tem nenhuma norma para isso? Para Pro- execução desses laudos? Não, a única norma a norma que trabalha com NSPT, ela exige que o laudo coloque para você qual que é o valor da soma das duas últimas camadas, qual que é o tipo do solo, metro após metro, e represente para você esse gráfico de linha aqui, ó, que eu estou mostrando. Agora, como a empresa vai apresentar isso para você, a estética dela, aí vai de cada um. Tem empresa que faz mais bonito o relatório, tem empresa que é mais porcona, joga para você de qualquer jeito. Entendeu? Ô, Juninho, e ó, eu ia te perguntar um exemplo de você mesmo, quando você faz essas coisas. Você normalmente manda para uma empresa só, uma empresa que você já gosta, ou dependendo da região, é empresa diferente? Não, depende da região. Porque, por exemplo, a gente procura sempre a empresa mais próxima ali. Então, vamos supor, vou sair, vou lá para Bahia fazer um exame NSPT no solo. Não compensa eu pegar aquele solo e gastar com transporte para mandar ele para uma empresa grande. Então, eu procuro qualquer empresa mais próxima ali do meu escritório, onde que eu vou estar modificando, e faço ali dentro mesmo. Mas é lógico, como eu estou trabalhando aqui em São Paulo, tem uma única empresa que serve a gente. Então, mesmo que eu esteja na ponta de São Paulo ou longe, eu mando para a mesma empresa, porque não é tão longe a distância. Então, pessoal, ó, e a outra pergunta aqui, então, observando o gráfico, ó, observando o gráfico, podemos concluir que o nível de água é de aproximadamente 5,5 metros. Primeira resposta está aqui. Agora, a segunda resposta
a segunda pergunta, ela pergunta a partir de qual altura a gente observa um NSPT superior a 20 golpes. O meu número NSPT superior a 20. Então, olha aqui no gráfico, ó, e aonde vocês perceberam o NSPT maior do que 20 aqui? Ah, 7,5 mais ou menos? Maior do que 20? Eu tampei aqui, né? No 7, né? Olha aqui, ó, a linha, ó. Se a gente olhar aqui, 7 metros. Perfeito, ó. Só que por que esse exercício pode confundi-los? Porque, na verdade, pessoal, é isso aqui, ó. Isso aqui é para enganar bobo, essa questão. Você pode falar, só que, na verdade, na vida real, você não vai olhar para o primeiro elemento da coluna. Você não vai olhar para esse elemento aqui, não, ó. Esse 18, ele é a soma dos 15 mais os 15, dos 30. O outro, esse aqui, ó, ele é a soma dos 30 com o 45. Então, aqui já está dando 23, camada número 7. Tá? E o nível d'água está aqui, ó. Vou deixar bem separado para vocês. Pronto. Então, a partir da camada de 7 metros de altura, o NSPT é maior do que 20, no caso 23, tá? No caso 23. Pronto. Aqui. Fechamos já a questão número 2. Eu acho que tá indo, tá tranquilo. Vocês vão me gritando aí. Agora vamos fazer a questão número 3 aqui, ó. Juntos, para ver se vocês realmente entenderam. Vocês vão me respondendo aí. Pessoal, ó. Eu sei que teoria é um pé no rabo, mas essa parte aqui é importante saber a teoria. No ensaio NSPT, a gente determina o tipo de solo, determina o índice de resistência, bem como a observação do lençol freático num determinado ponto. Verdadeiro ou falso, galera? Verdadeiro. Verdadeiro. É isso que a gente vai encontrar. Perfeito. Morreu aqui, ó. Próxima questão, ó. O índice N determinado do ensaio NSPT corresponde à soma do número de golpes para a segunda e terceira etapa de 15 centímetros de um amostrador padrão, adotando-se números obtidos nessa etapa mesmo quando a penetração não tiver sido de 15 centímetros. Ó, presta atenção, o que ele está falando? Eu dou 15 centímetros, depois dou mais 15 e dou mais 15. No primeiro parágrafo, ele está falando que eu tenho que somar a primeira com a segunda. Vocês acham que isso é verdadeiro ou isso é falso? Até aqui. Verdadeiro? Verdadeiro. Eu vou somar a segunda com a terceira. Morreu. Mas aqui ele fala o seguinte. Mesmo que eu não consiga atingir os 15 centímetros da minha camada, por algum motivo, porque eu encontrei uma rocha ou porque eu encontrei água, o que eu faço? Eu adoto o valor, mesmo que eu não tenha atingido os 15 centímetros? Vamos supor, eu dei 8 golpes e só desci 13 centímetros. Eu adoto esse valor ou eu não posso colocar esse valor? O que vocês acham? Essa segunda etapa. Eu acho que não, porque você mostrou um relatório para a gente que chegava num ponto que não passava mais e ele não colocou nada. Então, mas quer ver, ó? Dá uma olhada aqui. Naquele relatório tá 8 sobre 14, né? Então, Isso, perfeito. Olha aqui, ó. Olha o primeiro relatório aqui, ó. 8 sobre 14. O que significa esse 8 sobre 14? Que ele deu 8 socos, 8 golpes, e ele só desceu 14 centímetros. Então, por algum motivo, ele teve que mexer ali para continuar, porque não estava descendo mais. Então, ele pode registrar esse valor aqui. Olha o primeiro, 5 sobre 17. Ele deu 5 golpes e desceu 17. Então, ele pode registrar esse valor, sim. Então, vamos colocar esse resultado aqui para a gente, ó. Vou colocar aqui rapidinho, para a gente não perder tempo.
Adotando-se os números obtidos nessa etapa, mesmo quando a penetração não tiver sido exata. Verdade, mesmo quando ela não é exata. Mas que exemplo que eu posso dar? Quando eu enxergo um 8 sobre 16, significa que eu dei 8 golpes e desci 16. Tá? E vocês vão percebendo aí certinho, vai dando para pegar. Questão número 3, pessoal. Ó, no ensaio do NSPT, determina-se o tipo de fundação que será utilizada na obra, bem como a profundidade que ela deverá. Lê essa questão com calma. Esse ensaio que você está fazendo, que está chegando um papel para você no relatório, ele vai te dizer qual é o tipo de fundação e qual é a profundidade dela? Sim ou não, na opinião de vocês? É o Não. engenheiro que determina, não é? É o engenheiro que determina o tipo da fundação, mas só com ensaio. Se eu te der um ensaio na mão, você é engenheira e você pegou um ensaio NSPT, você vai falar com certeza qual é o tipo da fundação ali? Não, depende da carga, Não. a vibração Não. que vai gerar e tal. Oh, perfeito! Isso aqui é mais falso do que a nota de R$3. Por quê? Por que que é falso? Porque para que eu determine o tipo de fundação, eu preciso saber. Ó, o que que eu preciso saber? A carga que chega a carga que chega do pilar. Eu preciso observar se vai ser gerada vibração ou não. Se vai ter vibração no terreno ou não, pelo maquinário. Porque se tiver vibração, vai dar problema no meu vizinho, gera problema na vizinhança. E eu preciso também verificar o custo. Então, concluindo essa primeira parte aqui, pessoal, o ensaio NSPT, ele não vai me falar qual é a fundação, mas ele vai ser um dos parâmetros que vai me ajudar a determinar qual é o tipo de fundação. E por fim aqui, ó, aquele índice, o número NSPT, está relacionado ao tipo de fundação que será utilizado na obra. Se a fundação for superficial, o índice normalmente será menor. E se a fundação for profunda, ela terá um índice maior. Vocês acham que sim ou não? Pessoal, isso é falso, tá? Então, o que tem que ficar muito claro para vocês? O NSPT, ele não te determina tipo de fundação. Você que vai ter que analisar todas as variáveis para escolher o tipo de fundação, tá? Uma fundação superficial, ó, é uma fundação que ela vai até 3 metros de altura. E só para vocês começarem, ela precisa de um solo muito bom na parte de cima. Ela precisa de um solo muito resistente na parte de cima. Senão, não tem como eu usar uma fundação. Então, aqui já tem uma grande mentira. Ó. Se a fundação for superficial, o índice, que é o NSPT, será menor. Isso aqui é muito falso. Pelo contrário, ele tem que ser muito bom para eu colocar ele na primeira camada, tá? Então, isso aqui tá falso. Beleza. Ó, pessoal, questão número 3. Eu quero acabar essas 10 questões hoje com vocês. Eu acho que não vai dar tempo de eu dimensionar uma sapata aqui, mas não tem problema. Agora sim, chegou uma outra parte que vocês não aprenderam. Parte nova, matéria nova, ó. Rapaziada, é o seguinte. Deixa eu beber minha água aqui. Ó, vocês não podem chegar numa obra e falar assim, eu vou fazer um furo só. Não dá. Com um furo, você não vai conhecer toda a estrutura do terreno. Vamos levar isso para a vida real da gente como seres humanos. Se você for no médico e você quiser realmente conhecer como você está por dentro, você não pode fazer só um exame de sangue. Você tem que fazer exame no olho, na cabeça, no abdômen, na perna. Você tem que fazer vários exames. No terreno é a mesma coisa. Para que eu conheça o perfil do meu terreno, eu tenho que fazer vários furos. Tá? Só que cuidado, a gente paga pela quantidade de furos. Então, quanto mais furos eu faço, maior vai ficar o preço.
E a norma, ela fala que tem uma quantidade mínima de furos, tá? E eu vou pedir para vocês decorarem essa tabela. Decora, que isso vai dar autonomia para vocês poderem fazer essa projeção. Então, vamos lá comigo, ó. O que eu vou ensinar aqui para vocês? E mais teoria, e desce o pau na teoria para a galera aí, ó. Como determinar a quantidade de furos no terreno. Tá? Vamos colocar isso aqui, ó. É isso que eu quero determinar. Então, vamos lá. A quantidade de furos... A quantidade de furos depende da área de projeção, área construída. E agora, para tudo. Eu vi anteontem um engenheiro com 4 anos de formado na obra com relatório, pegou a planta baixa, arquitetônica, olhou que o terreno tinha lá 380 metros quadrados e ele pegou a área total do terreno para calcular o número de furos. Pessoal, não é a área total do terreno. Eu tenho que utilizar a área de projeção. De novo, o que é a área de projeção? A área construída. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, mas eu tenho uma casinha só de 200 metros quadrados, eu vou olhar só para os 200 metros quadrados, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. E qual que é a regra para eu determinar? Vocês vão gravar isso aqui, ó. Vocês copiam assim, ó, 200 metros quadrados, 400 metros quadrados, isso é da norma. 600 metros quadrados, 800 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, 1.200 metros quadrados. Repara comigo, ó, eu estou indo de 200 em 200 até 1.200. 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200. Então, até, ó, de 200 metros quadrados até 1.200 metros quadrados, você vai subir de 200 em 200. Agora, aqui embaixo, você vai fazer o contrário. Depois de chegar nos 1.200, você vai vindo de 400 em 400. Então, 1.200 mais 400 dá 1.600. 1.600 mais 400 dá 2.000. 2.000 mais 400 dá 2.400. E separa aqui. Para nos 2.400. Já vou te ensinar agora o que você faz. Aí você vem aqui e faz assim, ó, você coloca o número 2 aqui e copia 3 e repete o 3. Agora, daqui para frente, você vai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Agora, vamos entender o que significa isso. Quando você tem uma área construída até 200 metros quadrados, você pode fazer até, no mínimo, 2 furos. Se quiser fazer 3, 4, 5, 10, pode. Se você tem uma área maior, 400 metros quadrados, 3 furos. 600 metros quadrados, 3 furos. 800 metros quadrados, 4 furos. Então, assim por diante, ele me dá a quantidade de furos que eu tenho que fazer. Tá? É isso. Então, eu já vou explanar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Espera aí. Depois eu vou passando aqui, eu ajeito isso aqui para vocês. Pessoal, então, por exemplo, se eu tenho uma área com 700 metros quadrados, eu vou ter que fazer quantos furos? 3 furos, porque, ó, até 200 são 2, de 200 a 400 são 3, de 400 a 600 são 3, de 600 a 800 são 4, de 800 a 1.000 são 5, e quando passa de 2.400, a norma não exige uma quantidade mínima. Fica a cargo do projetista. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Queria que vocês me ajudassem. Vamos ver se vocês conseguem. Vocês estão com uma planta baixa de um terreno.
Vocês sabem mais ou menos ali onde que vai ser montado. Onde vocês escolheriam os pontos para colocar esses furos? Como que vocês... Tem um terreno de 800 metros quadrados. Em quais pontos você faria os furos NSPT? Quais seriam os seus pontos estratégicos? Eu vou dar um projeto para vocês delimitarem isso, tá? De vida real. Mas só para a gente começar a bater um papo. Acho que se for, por exemplo, um terreno retangular, eu colocaria nos 4 pontos do retângulo, né? Exterior. Exterior. Então, pessoal, o Caio também falou na extremidade, mas não. Vamos pensar comigo. Aonde que vocês acham que chega a maior carga de uma estrutura? Aonde que ela vai cair? A maior carga? Na extremidade ou na parte central? Central. No Central. centro. Central, porque tem caixa d'água que está lá em cima, e aí ela vai descarregando tudo no centro. É onde eu tenho a maior área de influência. Então, eu estou falando para vocês que a maior carga está no centro. Então, eu preciso ter um conhecimento melhor do meu terreno na parte central. Outra coisa que eu preciso observar, eu vou pegar lugares onde eu sei que talvez os meus pilares vão estar passando ali. Por quê? Porque toda a carga vem da laje, vai para a viga, da viga vai para o pilar e do pilar vai para a fundação. Então, eu preciso conhecer bem aqueles pontos, porque eles são os pontos estratégicos nossos, tá bom? Então, vamos lá, bora lá. Essa pergunta aqui, então ela pede para você completar a oração, né? Vamos completar aqui. O número mínimo de sondagens deve ser de 2 furos, tá? 2 furos é o mínimo, só vocês olharem ali na tabelinha abaixo, para áreas até 200 metros quadrados. E para a área entre 200 e 400 metros quadrados, quantos furos eu coloco? De 200 a 400, 3 furos. 2 furos até 200, de 200 a 400, 3 furos. Pronto. E agora, vou só mais um pedacinho da norma aqui, pessoal, só para ficar claro. Quantos furos eu devo fazer quando eu não tenho em mãos o projeto arquitetônico? Então, vamos supor agora que eu estou falando para vocês que vocês não têm a área mais, você não tem o projeto arquitetônico. Qual que é a quantidade mínima de furos que você tem que fazer? Então, no mínimo, 3 furos, tá? No mínimo 3, com uma distância máxima, com uma distância máxima, não pode ser maior que isso, de 100 metros. Então, resumindo, pega a planta baixa, olha para a planta baixa, calcula a área, com a área você vai descobrir o número de furos. Não tem a planta baixa. Não tem. Eu comprei o terreno, já quero estudar o solo, mas não pedi para o arquiteto me entregar nada, nem o estrutural. O que eu faço? Tem que colocar no mínimo 3 furos, distantes no máximo de 100 metros. Não posso fazer 3 furos, um aqui, o outro 200 metros e o outro 500 metros. Não. Tem que fazer um círculo de no máximo 100 metros. Tá bom? Essas características que a norma fala. Eu estou pegando os pontos mais importantes para vocês aqui. Vamos lá, bora, que tem muita coisa ainda. Quero ver se eu paro um pouquinho mais cedo, umas 8h35, para gravar essa aula, porque ela demora quase 20 minutos. Questão número 6, bem simples também, só para a gente falar se é verdadeiro ou falso, sem perder muito tempo. A sondagem influencia de maneira decisiva tudo que é feito no projeto de fundação. É o primeiro passo para o entendimento do terreno. Se é imprecisa, ela compromete toda a execução da fundação. Pessoal, vocês acham que o NSPT, ele é o principal? O povo me ligando aqui, é terrível. Vocês acham que ele é o primeiro passo para o entendimento do terreno? Sim ou não? Positivo. Positivo, muito. O primeiro passo, mais que verdadeiro. Pronto. O ensaio SPT consiste na cravação vertical no solo
de um amostrador padrão, por golpes de um martelo, com uma massa padronizada, solto de uma altura variável. Vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Só para fixar a teoria. Altura variável não, né? Perfeito. Muito bom, Eduardo. É um amostrador padrão? É. Tem um martelo aqui em cima que cai? Tem. Esse martelo tem 65 quilos, ó. É um martelo com 65 quilos. Tá aqui. Só que tem um problema. Essa massa, essa altura não é variável. Essa altura é uma altura fixa, ó. É uma altura fixa de 75 centímetros, tá bom? Por isso que quando a gente... Eu vou voltar um pouquinho na física com vocês. Vocês lembram daquela fórmula? Energia potencial é igual massa vezes gravidade vezes altura? Com essa fórmula aqui, ó, é o que eu uso para fazer o cálculo aqui. Ó, energia potencial é igual a massa do martelo, 65 quilos. Gravidade, 10. A altura é fixa, 75 centímetros, ó. Quando você multiplica tudo isso, deixa eu multiplicar aqui, só para ver quanto que dá 65 vezes 75. Deu 4.875 vezes 10, né? 48.750. Quando você multiplica tudo isso, 48.750, você encontra aqui a energia potencial em joule, entendeu? Por isso que esse valor aqui tem que ser fixo, ó, não pode ser variável, cara, não pode, tá? Então isso aqui é falso, por causa disso. Pronto. Agora aqui, ó, questão número 3. Quando o SPT atinge uma camada impenetrável, seja um solo muito resistente, uma rocha, pode-se recorrer a uma sonda. Pessoal, você está lá cavando, você está na obra. Cava, 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 tá indo. De repente, ele pega e faz isso, o amostrador, ó. E não desce nada. Não desce nada porque você encontrou uma rocha ali. Você não pode parar quando você encontra uma rocha. Você precisa tentar descer um pouco mais para saber se realmente aquilo é uma rocha ou simplesmente é um matacão, é uma pedra que está ali, pequena, e está impedindo. Às vezes o seu terreno na lateral ali, ó, só tem uma rochinha aqui no meio e o resto todo dele aqui em volta é uma areia. Então, o que eu preciso? Eu preciso substituir. O martelo não vai mais quebrar, o meu solo. Ele não vai conseguir quebrar a rocha. Eu substituo isso por uma sonda rotativa. É um aparelho, ele já funciona na parte elétrica e ele vai quebrar a rocha para que eu possa avançar em cima, tá bom? É isso que eu faço. Espera aí, aqui. Não, aqui. Ok, o que é isso aqui, cacete? Pronto, aqui. Então, isso aqui é verdadeiro, pessoal, tá bom? Quando eu acabo, eu continuo a minha instalaçãozinha. E essa aqui eu não vou perder tempo não, porque isso aqui é bobeira. O equipamento de sondagem deve ser isolado com tapume ao ocupar calçadas ou via pública. Cara, presta atenção no detalhe. O que é tapume? Tapume são aquelas placas de madeira que vocês veem nas obras, quando você está andando na rua. Você não vê que o pessoal coloca um monte de placas de madeira para você não poder enxergar o que está lá dentro? Aquilo é um tapume. E faz todo sentido. Se eu estiver na rua fazendo um experimento onde tem o círculo de pessoas, eu não posso deixar uma máquina com um martelo caindo sem proteger aquela área, tá? Então a gente faz a proteção na área com os tapumes, verdadeiro. Tá aqui, ó. Pronto. Agora aqui, ó, rapidinho, pessoal, para ver se vocês pegaram a ideia aqui mesmo. De acordo com a NBR 8036, qual é a quantidade mínima de furos em um edifício cuja área dele é de 800 metros quadrados? Área construída, tá bom? O que vocês colocariam? Olha aqui, ó, 800 metros quadrados. 4 furos.
4 furos. Muito bem, pessoal. Isso mesmo. Isso aí, perfeito. 4 furos. Aí, quando vai avançando, ó, de 800 a 1000, já vai para 5. Então, vocês têm que ler aqui em cima. Até 200 é 2, de 200 a 400 é 3, de 400 a 600 é 3. Então, aqui, 4 furos. 4 furos. Facinho, né? Ó. Agora, ó, questão número 7. Deixa eu dar uma... Eu quero tratar um outro assunto aqui com vocês, do que ele fala nisso tudo aqui, ó. Esse texto todo aqui, eu não vou perder muito tempo com vocês, mas eu vou comentar uma coisa que é verdade, que acontece muito, tá bom? Então presta atenção. Às vezes você pega um terreno, e o terreno, ele tá um terreno muito fraco. Você vai tentar fazer uma construção, e você vai, desce a primeira camada, desce a segunda, desce a terceira, você tá vendo que o terreno tá muito ruinzinho, de qualidade péssima. Eu quero melhorar, pessoal, um pouco a resistência do meu solo. Eu quero fazer aquele solo ficar um pouco mais resistente. Então, grava uma das várias alternativas que eu pego uma coisa que não tem resistência e torno ela em alguma coisa resistente para que eu faça a minha fundação. Isso é chamado de injeção de argamassa, tá? É como se fosse uma injeção. Você está doente, você foi no médico, você está doente. Aí o que o médico faz? Para te curar, eu vou lá e aplico uma injeção. Pronto, está curado. No solo é a mesma coisa. Você vai ter uma máquina e essa máquina vai injetar argamassa, tá? Ela injeta uma argamassa fluida, tá? Lá dentro e aquela argamassa, ela vai fazer isso. Ô, João Pedro, vou sim, cara, já vou postar hoje esse arquivo. Então, só compartilhando aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Era isso que ele estava falando aqui, né? Que pelo que eu entendi. Tá aqui. Aqui, ó. Faço uma argamassa injetada. Era só isso. Agora, deixa eu ver a pergunta aqui. O resultado do ensaio SPT é dado pelo número de golpes para cravarem os 30 centímetros finais do amostrador. Esse ensaio utilizado, entre outras finalidades, para indicação da compacidade dos solos granulares e da consistência dos argilosos. Perfeito. Olha isso aqui, ó. Compacidade dos granulares. O que é isso? Compacidade. Só para vocês lembrarem, ó. Compacidade dos granulares. O que é um solo granular? Uma areia. Tá? E consistência dos argilosos. Consistência dos argilosos. Lembra que eu disse agora há pouco para vocês, ó, quando é menor do que 4 é fofo. Aí eu fui lá, de 5 até 9, mais ou menos, aí ele começa, pouco compacto. Isso é para esse solo. É verdade, eu uso esse NSPT para cá. E no argilosos, a mesma coisa, ó, na argila. Lembra, menor do que 2 é muito fofo. E aí ele vai de 2 até 5, de 3 até 5, ele já é fofo, tá? Foi isso que a gente falou. Então, é verdade. Pronto? Agora aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui ele faz uma pergunta muito boba, tá? Que a gente já sabe. Para o número de furos, para cada 200 metros quadrados de área ocupada, qual é o número mínimo de furos? O número mínimo de furos são 2 furos, tá? O número mínimo de furos são de 2 furos a cada os 200 metros quadrados de área ocupada. Começa com 2 e você vai subindo 1 em 1 a cada 200 até 1.200, tá? Mas não é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, não. Deixa eu só pegar aqui o... transmitir. Tá aqui. Pessoal, seguinte, ó, presta atenção num detalhe. A minha pergunta é lógico que eu não posso... O senhor falou que é uma diferente quantidade entre os furos e o preço. Eu poderia citar os valores por questão de curiosidade mesmo. O Cairo fez uma pergunta bacana aqui. Para eu falar para ele mais ou menos o preço,
quando eu acrescento um furo ou dois. Eu vou perguntar aqui na empresa para você, Cairo. Já tô em Franca, mas eu vou perguntar para eles e te informo. Porque toda obra que eu faço, eu fico em obra. E lá tem um pessoal do orçamento. Então eu chego na obra, pego a área do terreno e falo, ó, eu quero no mínimo 5 furos. Eu mando para o rapaz que fica comigo e ele faz toda a parte de orçamentação. Eu vou perguntar e trago para vocês. Próxima aula, não esqueço. E é o seguinte, pessoal. Ai, deixa eu só ajeitar aqui. Perguntaram na aula passada qual que é a altura de um furo, tá? Então você vai falar assim, eu vou fazendo. É lógico que você vai fazer a olho até você conhecer todo o solo, não tem uma altura determinada. Mas quando você se forma e chega numa obra, você não tem uma experiência. Eu não tenho uma experiência tão grande para falar assim, nos 12 metros pode parar, nesse daqui pode parar. Então, a norma, ela traz um parâmetro para me ajudar a ter uma noção aí de quantos metros eu tenho que colocar. Então, vamos entender o que ela fala. Ela diz isso aqui, ó. O número de sondagens necessário para um determinado terreno varia com a importância da obra, claro, as camadas do subsolo e a carga que vai ser transmitida. Por isso que eu disse para vocês que não tem uma regra certa para a profundidade. Isso vai da intuição e da experiência. Porém, a norma, ela recomenda, tá? Não é uma obrigação, ela está recomendando uma profundidade mínima, 1,5 vezes a menor dimensão da área construída. Então, presta atenção. Suponha que eu tenha um terreno de 200 metros quadrados, tá? Suponha que esse terreno ele tem 10 metros de frente por 20 metros de comprimento. Então, a menor dimensão desse terreno aqui, é de 10 metros. Beleza. O que a norma recomenda? Que eu faça 1,5 vezes essa menor dimensão quando ela for menor que 25 metros. 10 metros é menor que 25 metros? É. Então, eu vou pegar 10 vezes 1,5 e eu vou tentar explorar pelo menos 15 metros desse terreno. Tá? Então, eu vou fazer um furo para conhecer o terreno 15 metros. Agora, vou mudar um pouco. Suponha que eu tenha um terreno de, vou colocar 30 metros por 50 metros. Então, a pergunta é, qual é a menor dimensão desse terreno? A menor dimensão do terreno é de 30 metros. A norma fala que quando esse valor for maior do que 25 metros, você tem que considerar aqui apenas uma vez essa dimensão, Então, 1 vezes 30 é igual a 30 metros. Então, explore o terreno a uma altura de 30 metros, tá? Essa dica aqui, pessoal, ela é legal para os iniciantes. Eu usei muito isso quando eu comecei, porque eu não tinha noção, não se sai sem noção nenhuma, né? E até agora ainda tem pouca. Mas você sai sem noção de falar para o cara numa obra com experiência que você quer que ele avance mais ou que ele pare mais. E ali dentro você é o médico, você é o cara que fala até onde você quer que vai. Então, para você não ficar gaguejando muito, você faz lá, pega a menor dimensão, se for menor que 25, manda multiplicar por e-mail e põe um pouco de segurança lá para o cara, deu 15 metros, você fala, desce 18. Tá sabendo nada, mas tá falando que a norma falou. Isso vai te dando segurança, você vai pegando experiência. Combinado, pessoal? Essa é uma dica, tá? Dica de iniciante que sofreu. Agora aqui, tô acabando, faltam 2 questões só, rapidão. Aqui ele fala novamente, traz um outro laudo, tá? Mostra esse laudo e faz algumas perguntas. Eu queria que vocês fossem me respondendo essas perguntas para ficar bem fixado esse assunto aqui, Tá aqui. Então vamos lá. O maior NSPT encontrado no perfil foi de 47. O
que vocês acham, pessoal? Olha lá no perfil. Rapidamente, você bate o olho no gráfico e papum, dá um tiro. Sim ou não? Tem gente aí? Aqui o chat. Não, o Lucas está participando bem. Parabéns, Lucas. Não. Qual foi, pessoal, o maior perfil aqui? Qual foi o maior número NSPT? Estou fazendo isso porque é importante para a fundação. 32, perfeito. Então, o maior NSPT foi 32. Vamos marcar isso aqui, ó. Não. O maior NSPT foi de 32. O nível de água não foi encontrado. Se não foi encontrado, trata-se de um furo seco. Significa ou que o furo estava seco ou que não tinha água naquele terreno. Tá? Olha para cá. Olha rapidamente para cá. Teve nível d'água ou não teve nível d'água? Teve. Teve. Quantos metros? 10 metros. 10. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu estou passando o mouse tem um símbolozinho da água. Então, houve nível d'água 10 metros. Houve nível de água e foi de 10 metros. Está acabando. Aqui, ó, o NSPT é igual a soma nos 2 primeiros trechos. Misericórdia. Isso é para ir para o inferno com a mão queimando. Não é nos 2 primeiros, tá? Ela corresponde aos 2 últimos trechos. Últimos trechos. Está aqui. A maior compacidade encontrada no perfil foi aos 6 metros de profundidade. Olha para o perfil. Compacidade, ó. Vocês acham que a maior compacidade dela foi nos 6 metros? Sim ou não? Sim. Sim, nos 6 metros, pessoal. Olha aqui, ó. Olha a bichinha aqui. Ó, 32 foi o maior valor, eu encontrei até 6 metros. Então, esse solo tem uma resistência muito boa nos 6 metros, e depois, olha o que ele começa, olha, ele começa a cair. Provavelmente isso aqui é uma rocha, cara, tá? Aí depois ela foi diminuindo e foi para um solo. Nada não é uma rocha não, olha, deu aqui, ó, não encontrou. Foi uma areia argilosa compacta vermelho. Então, ela devia estar em formação de rocha ainda, ó. Ela estava muito compacta, por isso que ela ficou grande, ó. Tá vendo, ó? Por isso que ela está Ô, Juninho, compactada. Oi? ela perguntou compacidade? Compacidade. Ah, mas aí seria, tipo... Compactação? Mas é porque É, mas é porque ela pôs argilosa também, por isso que ela pode entrar como compacidade. Tá vendo que tem argila misturado com areia? Você encontrou ah, argila tá. e areia, encontrou as duas juntos. Aí você pode usar tanto compacta como compacidade, tá certo? Beleza. Então, tá, verdade. Verdade, verdadeira. E a última questão aqui. A figura mostra trecho no boletim de uma sondagem SPTT. Pessoal, o que é um SPTT? SPTT é uma sondagem SPT que tem na ponteira dela um torquímetro. Tem um torquímetro, tá? Ela é de torção. Eu uso isso daqui quando eu tenho algum tipo de solo extremamente resistente ou rochas, tá? O T é para utilizar nesse tipo de caso. Você vai observar aqui no perfil do seu solo, ó, que você não tem nada de rocha, que ele não precisou usar o SPT rotativo. Rotativo é o T, de torção, para poder infiltrar. Então, também é falso, tá bom? Então, é falso. É falso, pois, ao analisar o solo, não temos nada de rocha. Pronto. E para acabar aqui agora, peraí. Nossa, essa água tá boa, viu? Pessoal, seguinte. Para fechar a última parte da nossa teoria, prometo que acaba, me dê 5 minutinhos.
eu vou falar para vocês sobre os serviços preliminares. Vocês vão aprender isso com o Leandro depois, bem especificado, mas só para vocês entenderem que a sondagem, que é o assunto da nossa aula, ela faz parte de um serviço preliminar. O que é um serviço preliminar? É o serviço que se inicia após o projeto, tá? Então vamos supor, por exemplo, aqui, ó, o Julielto foi lá, fez todo o projeto, entregou para o pessoal, para o engenheiro executor. O que o engenheiro executor vai fazer? Ele vai preparar o terreno para começar a subir a obra. Então, isso é o serviço preliminar. O serviço preliminar, deixa eu pegar aqui um slide para vocês, rapidinho. Me dá 2 minutos aqui, cadê? Fundação, serviços preliminares. Já vou compartilhar. Aqui. Serviços preliminares, aí eu vou vir aqui. Beleza, show de bola, peraí, cadê? Aqui, ó. O primeiro ponto, pessoal, de um serviço preliminar, a primeira coisa que eu faço é o serviço de topografia do terreno. Então, ó, acabou o projeto arquitetônico, acabou o projeto estrutural, aquele cara que fica no escritório, engenheiro projetista, entregou para o cara que é o engenheiro executor. E aí, vamos começar, vamos lá, vamos para o cara para a obra. Então, o que eu faço primeiro? Topografia do terreno. Vocês estão tendo essa aula com o Leandro. Pessoal, o que é a topografia do terreno? É eu analisar, é eu chegar na obra, olhar para o terreno e falar, aquele ponto está mais alto, aquele está mais baixo, esse está mais plano, tá? Então, eu vou utilizar equipamentos como uma estação total, um nível óptico, onde eu vou fazer isso aqui, ó, estação total, nível óptico, são máquinas que eu vou medir. E eu vou falar para você, o terreno nesse ponto está com uma elevação de tanto, aquele está baixando, aquele está subindo. Eu vou ter o perfil do meu terreno. Primeiro ponto, topografia do terreno, tá? E aí entra no segundo ponto do serviço preliminar, a pergunta, o terreno aguenta? Esse terreno que eu vou fazer a minha construção, aguenta? Aí eu venho com o quê? Sondagem do terreno. Aí eu vou fazer a minha sondagem. E se o terreno não aguentar, eu vou colocar uma fundação mais forte. Eu vou fazer injeção de argamassa. Eu tenho que fazer tudo o que for necessário para suportar aquele projeto que o arquiteto me enviou. Tá? O terreno aguenta. E aí é onde a gente está falando aqui, ó, tudo do terreno aguenta. Aqui embaixo, ó, ele fala daquela parte da aula que a gente falou sobre o recalque. Uma sondagem mal feita, com furos imprecisos, gera recalque, que é a fundação abaixar. Depois, ó, olha o primeiro. Terraplanagem. Topografia. É o perfil do terreno. Segundo, a sondagem, que é o que nós estamos aprendendo agora. Terceiro, limpeza do terreno. O que é a limpeza do terreno? É você preparar o terreno para chegar às máquinas e o pessoal. Você vai tirar a vegetação, você vai tirar a sujeira, você vai tirar aquela primeira camada de solo que não tem valor nenhum, e aí você vai começar a obra. Então, o terceiro passo e o último passo aqui, ó. Não esqueça, tem que verificar se tem demolições também na limpeza. Eu vou fazer nesse terreno e tem uma casa para demolir. Então, você também tem todo um processo de demolição aqui, ó, para ser feito. E como que você vai pegar esses resíduos? Onde você vai colocar? Então, vocês estão percebendo que não é chegar e subir? Olha o trabalho de preparação que nós temos aqui. E por fim, moçada, a terraplenagem, tá? Eu vou querer explicar um pouquinho melhor de terraplenagem, é uma disciplina que vocês vão ter muito ainda, mas a última parte do serviço preliminar é a terraplenagem. E deixa eu explicar o que significa essa bagaceira. Um terreno, depois que você fez a topografia dele, você verificou que o terreno tem uma parte muito alta e tem uma parte muito baixa. E para que ele fique nivelado com a rua que está do lado de fora, você vai ter que pegar um pedaço daquela terra que está aqui em cima, vai ter que jogar para cá e você vai fazer o nivelamento do terreno. Isso é o que a gente chama de terraplenagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto na internet aqui, para eu finalizar isso para vocês aqui. Terraplenagem. Aqui. Acabei aqui. Ó, isso aqui é uma terraplenagem, tá? A gente está arrastando, ó, tá tirando uma parte do solo
e está fazendo um nivelamento. Ó. Isso aqui é uma terraplenagem. Ó. Eu estou nivelando para poder subir a minha construção e ela ficar na altura da cidade. Para isso, a gente usa dois conceitos de corte e aterro, que vocês vão aprender. Tá? Corte e aterro é isso. Você tira um pedaço de terra daqui, joga essa terra, aí você faz um corte, ó, por isso que chama corte. Eu vou cortar esse pedaço de terra e vou tentar colocar esse pedaço de terra aqui. Aí eu vou deixar meu terreno nivelado. Em cima, onde eu corto, é corte, onde eu jogo a terra é um aterro. Está aterrando a terra, tá? Então, a resposta dessa nossa última questãozinha aqui, ó, para eu passar para vocês, cara, a aula não rendeu, não deu tempo de eu passar a matéria. Ó, topografia, sondagem, tá? Condições da vizinhança, limpeza do terreno e movimentação da terra é os serviços preliminares. Cuidado que aqui em condições da vizinhança é muito importante, porque se depois que a obra começar a aparecer trinca no seu vizinho, vai dar problema, tá? Qual é o procedimento que tem que ser feito? Você tem que ir em toda a vizinhança, pedir autorização, entrar na casa da pessoa e tirar foto. Se tiver uma trinca na parede da pessoa, você tira uma foto e guarda aquela foto. Isso tem que estar registrado, tá? Por quê? Se futuramente a pessoa falar, ó, surgiu uma trinca aqui por causa da sua obra e entrar na justiça e você não estiver comprovando que aquela trinca já existia, a culpa é sua, tá bom? Lembrando também que para evitar esse tipo de coisa, a gente tem a questão do seguro, tá? Então você faz o seguro da obra para evitar esses tipos de problema e poder dormir tranquilo no travesseiro, tá bom? Pessoal, é isso, tá? Vou deliberar, vou gravar essa aula, senão não dá tempo de eu entrar para a próxima aula. Ficou claro para vocês? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque eu não tenho paciência de falar devagar. Então tá bom, pessoal. Bom descanso para vocês, um beijo e até a próxima aula. E eu vou mandar a lista na semana. Beleza, valeu, Valeu, Juninho. Boa noite. Valeu. Valeu, Juninho. Mandar o gabarito aí? Vou mandar agora, nesse exato Então, momento. beleza. Outra coisa, você conseguiu ver o projeto lá do curso do Revit ou você nem lembrou? Não, eu lembrei. Eu olhei de 2 alunos, já fiz algumas anotações, mas eu não olhei de todo mundo, não. Eu vou ver se não, nessa beleza. semana eu dou um posicionamento. Tá, é porque eu não mandei o finalizado, aí eu tinha pedido só para você dar uma olhada para ver se tinha que mandar alguma coisa. Mas se antes quiser de eu já me terminar. mandar também o finalizado, não tem problema não. Porque não não, vale beleza. nota, é só para eu passar para o Anderson fazer o certificado de vocês. Ah, tá, entendi. Tá? Não, beleza, então. Valeu, meninada. Valeu, falou. Falou.